Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Uma análise crítica das diretrizes curriculares nacionais sob estágio curricular supervisionado, convergências e divergências no contexto educacional brasileiro. O artigo faz parte de uma pesquisa em andamento de doutorado em educação da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Está sendo desenvolvido pela doutoranda Rosana Mendes Maciel Moreira e pela sua orientadora, professora doutora Fabiane Santana Previtali, e conta com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e faz parte do projeto de pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica Pública sobre a Nova Gestão e as Tecnologias Digitais. Uma abordagem Brasil, Argentina e Portugal. O estudo objetivou realizar uma análise crítica do discurso sobre as diretrizes curriculares nacionais brasileiras do ano de 2002, 2015, 2019 e, mais recentemente, 2024, no âmbito dos estágios curriculares supervisionados e seus impactos na formação inicial e continuada dos professores. O presente artigo utilizou uma abordagem do materialismo histórico-dialético, com foco na análise crítica do estudo do discurso de Fairclough, de 2016, para examinar as relações entre discurso, texto e práticas sociais nas diretrizes curriculares nacionais. Como resultados, é possível identificar que a carga horária de 400 horas para o estágio curricular supervisionado se manteve constante nas diferentes DCMs, evidenciando uma convergência entre elas. No entanto, as variações nessas diretrizes revelam divergências cruciais na articulação prática da formação docente. Já no estágio supervisionado da DCN de 2015, define o mínimo de 400 horas para o estágio supervisionado, através de formação e atuação na educação básica, com a possibilidade de contemplar outras áreas específicas. Porém, não menciona quais áreas seriam essas, deixando a cargo do projeto pedagógico de curso de cada instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada. Um fator convergente entre todas as diretrizes é a importância de vincular prática de formação docente ao estágio curricular supervisionado. Porém, apesar da diretriz de 2002 reconhecer a importância dessa prática, ela limita o estágio à segunda metade do curso. Esse aspecto contrasta com as diretrizes posteriores, que enfatizam a necessidade da prática desde o início da formação. A exigência da articulação com escolas e a presença de mentores são reforçadas nas diretrizes mais recentes, mas a implementação dessa articulação ainda parece superficial, refletindo uma formação inclinada ao pragmatismo. Apesar da possibilidade de segunda formação para graduados não licenciados, não fica claro na diretriz de 2015 o que define a sólida base de conhecimentos na área estudada, para a redução dessa carga horária de estágio curricular supervisionado. Essa DCN não apresenta critérios claros sobre quais são esses conhecimentos, e nem afirma como deve ser feita essa organização da variação da carga horária, proposta entre 1.000 a 1.400 horas de sua carga horária total. A DCN de 2019 insere as 200 horas de prática pedagógica em caso de segunda licenciatura, que devem ser adicionais às 360 horas de prática pedagógica, e as 560 horas de conhecimentos pedagógicos específicos.
Apesar da DCN de 2019 definir que a carga horária de estágio deve ser cumprida em situação real de trabalho na escola, definida pelo projeto pedagógico de curso da instituição de ensino superior formadora, a diretriz não define como essa atividade deverá ser desempenhada. Já a DCN de 2024 estrutura em 200 horas a carga horária de estágios para profissionais não licenciados. Porém, especifica que os cursos de formação pedagógicas para graduados não licenciados não se destina à formação de pedagogos, mas à formação de professores para atuarem nas disciplinas que integram os 4 anos finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio. Ora, a DCN 2024 não especifica como deve ser realizada essa segunda formação para profissionais não licenciados em caso de graduação específica em pedagogia, deixando uma brecha para as instituições de ensino superior se organizarem como melhor lhes convier. A diretriz de 2024 afirma também que essa formação para graduados não licenciados deve ser realizada preferencialmente por universidades que tenham o curso de licenciatura na habilitação pretendida, devidamente reconhecido pelo MEC e com o CPC de no mínimo 4, não sendo exigido novos atos de autorização de funcionamento do curso. Além disso, as diretrizes curriculares nacionais brasileiras de 2015 e 2019 impõem a preferência por estágios em instituições públicas, o reflexo das tensões sociais em torno da educação pública no Brasil. Além do mais, percebe-se uma falta de clareza quanto aos objetivos e à operacionalização da prática de estágio curricular na diretriz de 2015, e falta de clareza quanto aos processos de validação das horas de estágio, além da ausência de critérios mínimos para seus registros, revelam as fragilidades estruturais que carecem de atenção. Nas DCNs de 2024, a articulação entre o estágio de observação e prática surge como um avanço frente às diretrizes anteriores. Mas a crítica persiste em relação à superficialidade no discurso em relação a uma instrução teórica robusta. A diretriz de 2024 é a primeira diretriz que apresenta a necessidade de haver um aprofundamento nas atividades de observação por parte do aluno em formação, para somente após esse período exercer a parte prática, ou seja, a regência do estágio. Em todas as outras diretrizes, não está definido como deve ser estruturada a dinâmica de desenvolvimento do estágio curricular supervisionado. Sobre as diretrizes curriculares nacionais de 2019, Dávila 2020 argumenta que a conexão entre teoria e prática dos estágios curriculares supervisionados das licenciaturas brasileiras demonstra uma predominância do praticismo, que acaba por reduzir discussões teóricas pedagógicas rigidamente moldadas pela Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC, em função da conquista das competências. Todas as diretrizes curriculares nacionais contemplam a articulação dos estágios com a prática pedagógica, mas apenas as DCNs de 2019 e 2024 vemos a imposição da obrigatoriedade de registrar as atividades de estágio curricular supervisionado em um portfólio, além de se exigir a participação tanto de um docente da instituição de ensino superior, quanto de um professor regente dos sistemas de ensino da educação básica.
Apesar dessa documentação de atividades ser um requisito já estabelecido pela Lei número 11.788, a lei brasileira que define a legislação de estágio curricular no Brasil, conforme o artigo 7º, com a apresentação de cada período máximo de 6 meses, a Andes, em 2024, ela critica que o estágio curricular supervisionado, nas diretrizes de 2024, ela possui um caráter também pragmatista e utilitário, desprovido de uma base teórica sólida, já que as 400 horas exigidas são diluídas ao longo dos 4 anos de curso, totalizando 50 horas por semestre. Segundo a entidade, essa flexibilidade é diminuída pela urgência e pelo esgotamento do fazer. Já a ANFOP, também em 2024, ela questiona a eliminação da prática enquanto componente curricular, ao restringir a formação docente apenas ao estágio curricular obrigatório, resultando em uma formação superficial que não integra de forma adequada teoria e prática, algo essencial para a formação de professores. Embora todas as diretrizes curriculares nacionais brasileiras afirmem a importância da articulação entre teoria e prática no contexto do estágio curricular supervisionado, observa-se que, na realidade, a formação é tecnicista e orientada para o praticismo, refletindo um projeto neoliberal inserido nas estruturas do capitalismo. Por fim, esse estudo destaca a necessidade de uma reavaliação crítica das diretrizes curriculares nacionais brasileiras de formação docente, especialmente no quesito do desenvolvimento da prática enquanto componente curricular do estágio supervisionado, no sentido de promover uma formação que não se restrinja ao pragmatismo neoliberal, mas que busque incorporar teorias educacionais pertinentes e uma reflexão crítica que pense a formação docente como um processo dinâmico e integrado. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.